Fala rapaziada, beleza? Hoje vou falar 5 mistérios que ainda não resolvemos. Você pode pensar que pode usar qualquer cor que quiser, mas existem algumas cores que podem ser muito difíceis de colocar em suas mãos. Sejam elas tóxicas, desatualizadas, ilegais ou protegidas por direitos autorais, existem algumas cores que estão simplesmente fora dos limites. 5. Múmia marrom. No século XVI, um novo tom de tinta marrom começou a aparecer na arte europeia chamado Mumbral. Você pode pensar que este é simplesmente um nome criativo, mas na verdade, essa tinta foi feita de egípcios antigos esmagados reais. No século XIX, a egiptomania se espalhou pela Europa e Estados Unidos, pois as pessoas usavam múmias como decoração, remédios, papel e até jogos de festa em eventos de desenrolamento de múmias. A técnica exata para preparar a cor variou bastante, e hoje é quase impossível dizer se uma pintura usou a substância através de algum tipo de análise. Mas todas as suas variações incluíam múmias reais. Mas nem todos sabiam do que a tinta era realmente feita. Quando um pintor, Edward Burne Jones, descobriu as verdadeiras origens do material que ele estava usando, ele realizou um funeral improvisado para a múmia em seu quintal. Mas assim como o próprio Egito Antigo, o reinado da cor teve que chegar ao fim. Em 1964, o criador da tinta marrom de múmia relatou que eles tinham ficado sem múmias, dizendo: podemos ter alguns membros estranhos em algum lugar, mas não o suficiente para fazer mais tinta. Se você quiser recriar a sombra, hoje, poderá ter problemas para obter os materiais. 4. Vantablack. Vantablack é uma das cores mais escuras conhecidas pela humanidade. Desenvolvido pela empresa britânica Surrey Nanosystems no início dos anos 2000, ele pode absorver 99,965% da luz visível. Ele detinha o recorde mundial do Guinness para a substância mais escura feita pelo homem, até que um material com um nome muito menos cativante conhecido como dímeros de camaleão escuro, tirou do primeiro lugar em 2015. Ele pode ser usado para manter luz de telescópios, câmeras infravermelhas e potencialmente coletar energia solar. Também pode ter aplicações militares, como camuflagem intensa. No entanto, se você usar tinta Vantablack para fazer uma peça de arte moderna ou decorar seu quarto, provavelmente não terá sorte. A menos que seu nome seja Anica Poor. Claro, porque ele detém a licença exclusiva para uso do produto no artigo. Kapoor, que é bem conhecido por criar a escultura Cloud Gate, em forma de feijão em Chicago, recebeu fortes críticas por tentar manter uma cor inteira para si mesmo. O artista Stuart sempre revidou criando várias outras cores, incluindo Pink as Pink, Black 2.0, Black 3.0 e Diamond Dust, que todas as pessoas no mundo podem usar, exceto Anica Poor. A empresa de Massachusetts Nanolab também criou uma substância semelhante ao Vantablack, conhecida como Singularity Black, que está disponível para o público. Portanto, se você realmente deseja que algo seja o mais escuro possível, ligue para eles. 3. Tyrian Purple. Os tons de roxo real são associados à nobreza há séculos e a conexão permanece até hoje. Durante o Império Romano, qualquer não nobre que ousasse tentar usar roxo poderia ser executado. A rainha Elizabeth I proibiu qualquer pessoa, exceto sua família, de usá-lo como parte das leis sumptuárias que governavam o que cada classe social poderia usar. Este roxo avermelhado foi pensado para si parecer com sangue seco, conectando a realeza à ideia de uma linhagem divina. Tornou-se popular entre a classe dominante no Egito, Pérsia e Império Romano, e durou até meados dos anos 1500. A razão pela qual o corante roxo era tão raro é que era incrivelmente difícil e caro de produzir. A cidade fenícia de Tiro era a principal produtora do corante, que era chamado de púrpura de Tirião ou púrpura real ou imperial. Cheiro. Esse processo exigia até 250 mil caracóis para uma onça de corante, o que o tornava proibitivamente caro para quase todos. E os caracóis eram nativos apenas do Mediterrâneo. As roupas feitas com esse corante nunca desbotavam e valiam literalmente seu peso em ouro. Em 1856, o químico adolescente William Henry Perkin acidentalmente inventou um corante roxo muito mais barato enquanto trabalhava no tratamento contra a malária. Esse novo corante, eventualmente chamado de malva, ajudou o roxo a se tornar disponível para todo. 2. Vermelhão. Vermilion também é conhecido pelos nomes cinábrio e vermelho da China, mas você definitivamente não quer misturar nada disso em casa. Vermilion obtém seu tom vermelho alaranjado do mercúrio,
E quanto menores são as partículas de mercúrio, mais brilhante é o vermilion vermelho. É usado há cerca de 8.000 anos, desde que os antigos romanos o recuperaram da Espanha e o usaram em cosméticos e arte. Também foi usado para iluminar manuscritos medievais. Prisioneiros e escravos receberam o perigoso trabalho de mineração de cinábrio nas minas espanholas de Almadén, e depois foi aquecido e triturado para formar pigmento. Também foi usado na pintura renascentista e, claro, na China, onde recebeu seu nome alternativo. Lá foi misturado com seiva de árvore e usado para templos, tinta e cerâmica. Os antigos chineses criaram o cinábrio sintético, mas ainda era tóxico. Eventualmente, o vermelho de cádmio substituiu como a escolha dos artistas no século XX, pois era muito menos mortal e não se desvanecia em um marrom avermelhado, como o vermelhão tinha tendência de fazer. O vermelho alaranjado brilhante permanece associado à cultura tradicional chinesa até hoje, associada à sorte e à felicidade. O verde de CL. No início de 1800, um novo corante varreu a alta sociedade vitoriana. O fabricante de cores alemão Carl Wilhelm CL lançou um tom de verde tão vibrante que se tornou o favorito das senhoras que frequentavam festas em toda a Europa Ocidental. A nova tecnologia de lâmpadas a gás tornou os eventos noturnos mais brilhantes. Este verde esmeralda foi perfeito para fazer uma declaração como uma mulher moderna e elegante. Logo, o verde de CL foi visto em toda a Grã-Bretanha em vestidos, papel de parede, carpetes e plantas artificiais. Infelizmente, essa nova cor de corante foi feita com arsenito de cobre, que continha o elemento mortal arsênico. As mulheres que o usavam explodiam em bolhas. As famílias começaram a vomitar em suas salas verdes. Os trabalhadores da fábrica que usavam o corante diariamente sofreram falência de órgãos. Uma fabricante de flores falsas chamada Matilda Seurerer sofreu uma morte horrível, vomitando verde, o branco dos olhos ficando verdes e dizendo aos outros que tudo o que via era verde. Embora as pessoas na época soubessem que o arsênico era mortal quando ingerido, o zumbido em torno do verde de CL ajudou a espalhar a ideia de que o material também poderia matar através de outros métodos de exposição. Apesar de médicos e mídia descobrirem rapidamente a conexão, as pessoas resistiram aos avisos em nome da moda até 1895. Então galera, esse foi o vídeo, deixe seu like. E aí está seu presente.